Boa noite a todos. E é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui nessa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 4, cujo título é Em Silêncio, e que está em Paulo, capítulo 6, versículo 6. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Em Silêncio, é com renovada alegria que convidamos o nosso amigo Jorge Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Jorge. Eu não sei se eu vou poder ficar em silêncio, não. Boa noite a todos, muita paz. É muito interessante esse texto, e ele fala assim, muito intimamente para cada um de nós. Ele não fala para o coletivo. Nós aqui vamos conversar no coletivo, mas ele fala para cada um. E nós vamos conversar sobre ele de uma forma muito combinada. Então, nossa palavra é franca, né? Vocês podem me interromper, podem completar, podem pedir para repetir, podem pedir para parar. Então, nós estamos aqui para ficar à vontade, para entender o que esse texto está trazendo para cada um de nós. Combinado? Eu coloquei uma figura ali, que vocês estão vendo. Vocês identificam de quem que é aquela figura? Alguém conseguiu identificar aquela figura? Ou aquela imagem que está ali no quadro? Ninguém? É uma figura apenas, né, que a gente conseguiu aí na internet. Ela não é, obviamente, uma realidade, porque é a figura de José ensinando Jesus. José é o homem do silêncio. Ninguém registrou em lugar nenhum o que ele falou, o que ele de fato fez, né? A gente sabe o que ele fez porque a gente sabe as consequências da passagem dele, mas foi o homem mais silencioso da história do cristianismo. Então eu coloquei em homenagem a ele ali essa imagem, para a gente começar a falar desse tema, já entendendo que esse tema é um tema intimista. Porque o silêncio que está se propondo na nossa reflexão não é o silêncio de ficar calado. Essa é a grande questão. Não é esse silêncio de nós ficarmos aí acreditando que não precisamos de fazer esforços para nos expressar. Muito pelo contrário. Esse silêncio que está se referindo ali é o silêncio da nossa consciência, dos nossos sentidos, das nossas emoções, que a gente não se aquieta em tempo nenhum. A gente não para quieto. Se nós fizermos aqui um silêncio absoluto, eu direi para vocês quem é que está gritando. Porque nós estaremos, mesmo no maior silêncio que nós tivermos, gritando as nossas dores, nossos sentidos, nossas emoções, gritando tudo aquilo que as nossas expectações nos chamam para fazer. Então nós quase nunca estamos em silêncio. Mas a proposta do silêncio ali, nós vamos ver no desenvolver do tema. Vamos relendo o texto, né? Porque eu acho que a releitura do texto ajuda a gente a entendê-lo melhor. Então o texto sai lá da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta foi emitida pelo Paulo, foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava nas prisões, passando de uma prisão para outra e tal. E ele tinha se comprometido a revisitar as comunidades. Essa comunidade de Efésios era uma delas. Então ele escreveu essa carta para os habitantes daquela cidade de Efésios. E nessa carta ele vai fazer uma série de recomendações exatamente nesse sentido, do texto que Emmanuel está trazendo para a nossa reflexão. Então todo o texto desse capítulo 6, quem chegar em casa e puder lê-lo, é muito profundo o raciocínio que ele vai colocando ali, que ele vai colocando da questão das relações afetivas, do nosso compromisso um para com o outro, das nossas relações com a vida, com a nossa existência, com os nossos bens, com os nossos valores, com os nossos compromissos. Então ele vai trazendo todo esse contexto.
E nesse pedaço que Emmanuel tirou, nesse versículo que Emmanuel tirou para a nossa reflexão, ele vai dizendo isso aí: não servindo à vista. Mas nós falamos em silêncio, estão falando de vista? Vamos pensando nisso aí, vamos segurando aí. Como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Apóstolo Paulo. Então, por que ele está, Emmanuel está falando de silêncio, né? É porque no texto, no contexto geral do capítulo 6, Paulo vai falar desse silêncio. E Emmanuel está trazendo exatamente o fundo desse ensino. Ele começa falando aí de servir, né? Não servir. O que significaria isso para nós? Servir, não servindo à vista. Para falar, estou ouvindo. Sou todo ouvidos. A nossa tendência natural é de nos expressar. Nós queremos mostrar o que somos, não é verdade? Todos nós queremos mostrar o que somos. Isso é normal, não se preocupem. Nós todos queremos nos mostrar, nós todos queremos nos apresentar, todos nós queremos dizer: meu nome é tal, eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo, não é verdade? Então é exatamente aí nesse contexto que ele está falando, para que a gente não sirva a isso, que isso não se torne para nós uma deferência, não se torne para nós mais importante do que nós realmente somos. Então, não servindo à vista, como para agradar aos homens, de jeito nenhum, né? E não agradar significa dizer, não querer fazer aquilo que a nossa personalidade não admite. Se eu quero me apresentar, eu tenho que apresentar como eu sou, o que eu sou, porque é assim que eu sirvo, não é? Então, para não agradar aos homens, mas como servos do Cristo, que é uma coisa um pouco complicada para nós ainda. A gente ainda não se conhece plenamente, e para atender aos clamores e aos chamados e aquilo que Cristo nos orienta, nós ainda temos uma série de dificuldades. E é exatamente essa série de dificuldades que está relacionando-se a essa nossa condição de estar servindo. Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Hein, Gabriela, para que você serve? Para que nós estamos servindo? Não é? Fazendo de coração a vontade de Deus. Então, se nós já temos Cristo como uma referência, e a doutrina dos Espíritos nos apresenta como modelo e guia, né? Quando Kardec pergunta: Deus terá mandado um modelo, um guia para a humanidade? Eles vão responder exatamente: Jesus, né? Se nós já o temos assim, esse Cristo que nós passamos a colocar no nosso caminho, na nossa vida, na nossa existência, nos nossos propósitos, nos leva a exatamente fazer de coração a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Vocês sabem? Não. É que nós sejamos felizes. Não é não? Deus quer que nós cheguemos à perfeição para a qual Ele nos criou por nossa própria conta. Então Ele nos deixa a nossa própria condição exatamente para que a gente encontre e descubra essa felicidade que está plantada em nós, e essa felicidade nos transforme em seres melhores. Nós ainda temos dificuldade de ter uma certa alegria no dia a dia, né, Zé Eustáquio? De vez em quando a gente encontra uma situação que nos derruba, e é de vez em quando, quase todo dia, né? A gente encontra situações que nos colocam em contra-cheque conosco mesmo, colocam em contrapartida conosco mesmo, né? Opa, é para frente. Lá no primeiro parágrafo, então, o Emmanuel vai anotar a respeito dessa reflexão. Se sabes
vamos destacar, se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Olha, gente, é muito interessante a gente pensar assim, no que eu já sei, o que já, na minha construção, eu já guardei de aprendizado, de aproveitamento da nossa jornada. Porque toda hora, o tempo todo, a gente aprende, não aprende? O tempo todo nós estamos colhendo. O tempo todo está vindo para nós, todos, grandes e repetidas oportunidades. Nós nunca ficamos de mão vazia. O que nós estamos fazendo com isso? Eu sei ler, sei escrever, sei interpretar, sei fazer algum trabalho manual, sei atender, sei ouvir, sei compreender, sei falar. É uma amontoada de coisas que nós já sabemos, não é verdade? Mas há uma grande multidão daqueles que caminham conosco que não sabe nada. Eu lembro da minha mãe que foi fazer, da avó da Gabriela, que foi fazer a alfabetização, já estava com mais de 40 anos de idade, numa época em que ela já estava com todos os filhos, já tinham nascido todos os filhos, 10 filhos. Ela não sabia, e a paixão dela era saber ler e escrever alguma coisa. E ela falava, tem que saber escrever e ler ao menos meu nome, que ela não sabia. Então ela procurou a escola de alfabetização. Naquela época tinha um Mobral, né? Você lembra disso? Ela está aqui no Mobral, lá na prefeitura. O Mobral, o curso do Mobral, que era a alfabetização de adultos, né? E que ensinava, então, as primeiras formações gramaticais. E ela foi e aprendeu a ler e escrever. E ela deixou escritos para nós, filhos, de impressionar. Da capacidade de raciocínio que ela desenvolveu a partir do momento que ela aprendeu a ler e escrever. Ela deixou anotações que, quando a gente lê, a gente fala assim, isso aqui não é uma coisa de alguém que era analfabeto, por causa da profundidade do sentido que ela coloca ali. Então, quando a gente sabe alguma coisa, ainda que seja pela mais mínima, a gente tem um dever, que é esse dever de atender aquele que ignora. A gente anda pelas ruas, quando é que é a rua tal, né? Você pergunta para a pessoa, e às vezes a pessoa é logo ali, mas ela muitas vezes não te consegue dizer exatamente como chegar até ali. Ou às vezes nós fazemos isso, né? A pessoa pergunta, a gente não sabe como é que diz para a pessoa como chegar até ali, e a gente sabe que é logo ali. Então, o saber também tem que ter essa orientação de poder chegar até o outro com esse caráter de que o outro também fique esclarecido, que o outro também saiba alguma coisa. E é o mínimo que nós possamos fazer. É o mínimo que nós podemos fazer. Para que a gente faça isso, também é necessário que a gente saiba que o outro tem uma limitação. O nosso destino é chegarmos à perfeição. E para chegar à perfeição, todos nós precisamos de fazer a nossa parte. Entretanto, nós não faremos a nossa parte sem a contribuição do outro. E sempre estaremos entre aquele que sabe alguma coisa para nos ensinar e aquele que nós precisamos de ensinar alguma coisa que nós sabemos. Sempre estaremos nesse meio. A nossa jornada é caminhar nesse trajeto. Se tens, já por consequência, se tens, ajuda ao necessitado sem molestá-lo com a tua posse. E esse ter também, né? É muito interessante a gente observar, a gente não percebe o que é que tem. Nós estávamos falando ontem no estudo do Evangelho, lá da turma do Pará de Minas, a gente não consegue perceber com muito cuidado, com muita atenção, ou dando o valor necessário, aquilo que a gente tem. A gente sempre está pensando que não tem. Eu precisava disso assim, eu queria aquilo outro, eu desejo aquela outra coisa, né? Nós sempre estamos à busca de alguma coisa que nós, muitas vezes, não sabemos o que é de verdade,
ou o que isso vai fazer, o sentido que isso vai fazer para a nossa existência, e não percebemos aquilo que temos. Então, é uma situação que nós ainda precisamos de olhar para ela com muita atenção. O que eu tenho? E, no geral, se eu observo ao meu derredor, eu vou perceber que aquilo que eu tenho, o outro não tem. E se há algum que necessita daquilo que eu tenho, é um dever que eu tenho de oferecer, de atender, de distribuir de alguma maneira para que nós fiquemos todos atendidos. Um dos grandes males da humanidade hoje é essa falta de distribuição de valores. No mundo tem riqueza para todo mundo. Tem riqueza para todos nós. Entretanto, alguns asseguram para si mesmos de forma a não perceber que estão detendo tudo. E é fácil a gente ver isso, né? A gente olha os livros de economia, as revistas de economia, vão dizer lá, olha, 10% do mundo detém a riqueza dos 100%, né? 10% da população do mundo tem a riqueza que o mundo todo deveria ter. Ou que o mundo todo tem, na verdade, né? É essa distribuição desses valores que ainda está faltante, que ainda não conseguimos perceber. E, às vezes, nós não conseguimos perceber que, ainda que nós pensemos que o pouco que nós temos seja pouco, esse pouco é muito. E esse pouco, muitas vezes, poderia ser dividido com outro que não tem nada. Porque desse pouco que eu tenho, eu posso, muitas vezes, tirar o outro da fome. Né? Eu posso, às vezes, dar ao outro uma roupa que eu já usei há mais tempo e que agora ficou apertada, ou ficou larga, ou que eu não quero mais, e que para o outro vai ser uma preciosidade. Um sapato, um par de meia. Teve um dia, uns tempos atrás, que o rapaz passou na porta de casa, eu estava precisando de um par de meia. Né? Uma coisa tão singular que nos parece, né? E que às vezes a gente tem muitos pares sem perceber que nós temos muito. Porque a gente pensa no muito de coisas grandes. A gente pensa no ter de coisas valorosas, né? Ah, eu quero ter agora um avião. Então a gente pensa em coisas muito grandes, né, Tiago? E de repente eu posso ter um carrinho de mão que vai servir muito bem, né, para atender as necessidades, que a minha orientação, o meu momento e os meus desejos podem ser satisfeitos. E que poderá, de uma forma muito plena, atender a necessidade do outro. Porque eu, na verdade, muitas vezes eu não preciso de dar aquilo de fato que eu tenho, mas eu posso dar daquilo que eu tenho. Às vezes, daquilo que eu tenho, eu posso oferecer para o outro o resultado que o outro precisa, e não o objeto que eu detenho. Né? Muitas vezes lá em casa a gente tem o hábito de parar nos pontos 11 e dar carona para as pessoas. Né? A maioria das pessoas atualmente recusam por causa do medo, né? Que a gente vive num medo terrível. Mas esta distribuição do que eu tenho, né, está nesses pequenos valores. Né? Eu posso dar uma carona. Né? Eu posso levar o fulano na casa dele, eu posso buscá-lo se for preciso, né? Eu posso ir com ele até onde for preciso que ele necessite. É uma forma de eu dar aquilo que o outro não tem. Então, se tens, ajuda o necessitado. Porque o necessitado não é aquele que está lá pedindo esmola na rua simplesmente. Ele é um dos, mas não é só. Porque, na verdade, somos todos nós que somos necessitados. E todos nós somos necessitados do favor do outro, da caridade do outro, do auxílio e da atenção do outro. Nenhum de nós passa despercebido por esse caminho quando o outro está junto conosco. Nós não fomos feitos para o isolamento. Não é? Pulei eu. Se amas, esse não pode pular não, né? Se amas, não fira o objeto amado com exigências. Nossa, essa dá dor de cabeça, hein, Lília? Já pensou, se a gente for raciocinar nas nossas relações afetivas dentro de casa, marido e mulher, pai e mãe, irmão com irmão, a parentela nossa toda, só por aí.
Só a gente considerando esse círculo da nossa relação afetiva mais próxima. A gente diz que ama, não diz? E já é muito importante. E já é, de alguma forma, uma grandeza nós dizemos ao outro que nós amamos. Mas, vez ou outra, a gente vira bicho. Fala alguma palavra, faz alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa, deixa de dizer alguma coisa, e a trovoada começa. Não é? Porque o amor ainda é instável, o amor ainda é um fermento que não ajustou-se à massa do que somos. Então, esse amor não ajustado, ele fere. O nosso amor ainda é um amor doído. Mas se nós prestarmos atenção, se nós olharmos com cuidado, se nós começarmos a prestar atenção exatamente no eu e na proposta do Cristo, a gente vai entender muito claramente que amar não é tão fácil. Porque Jesus nos disse não fazer ao outro que gostaria que não fosse feito que fosse feito para conosco. Então, se nós fazemos para o outro aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para conosco, nós estamos exigindo, ferindo e ainda exigindo. Nós ainda, afetamos o outro de forma tão, vamos dizer assim, desajustada no nosso senso de entender que nós estamos também na mesma proporção de intensidade da dor, que nós acreditamos que o outro, quando nós o ferimos, tem que nos pedir perdão. Quantas vezes a gente vê isso? Mas se o outro me pedir perdão, eu também não vou reconciliar. Porque eu falei mal, mas eu não falei, eu estava com raiva, né? A gente ainda tem essa desculpa, não tem? Então é muito difícil da gente entender esse amor que nós estamos carregando para lá e para cá. Mas ele já é um valor de grande importância para nós, porque ele nos permite já estar perto do outro. Aos trancos e barrancos, nós vamos juntos. E aí passam-se os anos. Né, Arília? Passa aí 10 anos, 20 anos, 20 anos. Oh, já estou 20 anos de casado, olha que coisa, né? Aí os colegas dizem, mas você ainda não separou? Não, ainda não separei, não. Porque a gente vai entendendo, vai aprendendo que o amor é essa resistência da nossa própria condição de ser. É essa resistência de eu dizer para mim mesmo que eu também preciso do outro. Porque muitas vezes a gente pensa que só o outro precisa de nós. Não é? E que do outro nós só precisamos que ele nos ame. Essas são raciocínios que nós ainda não completamos para entender se nós amamos ou não. Mas se amas, não firas o objeto amado. Nós estamos falando de pessoas, mas também nós podemos falar de coisas. E nós também não tratamos muito bem as coisas que nos chegam às mãos, né? É claro que aqui a importância maior é para o ser. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Todos nós podemos curar, vocês sabiam disso? Com uma palavra, com um gesto, com um olhar, com um ouvido atento, com um abraço carinhoso, com um pensamento favorável, com uma prece fervorosa. Isso tudo cura. A gente pode vir ainda para casa espírita e ainda aplicar o passo ainda, que a gente vai ajudar muito mais. Não é? Então, quando Jesus faz as proposições, e ele ainda diz mais profundamente ainda, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. E ele andava só olhando para o outro e o outro curava, né? Levanta e carrega a sua cama, né? Joga fora isso, a sua estaca e vamos andar, porque a vida é movimento. Então, se nós queremos curar, se nós pretendemos fazer isso, porque é uma pretensão muito natural, é uma pretensão possível e nós somos capazes de curar. A proposta é que, se nós pretendemos fazer isso, se nós queremos dedicar-nos a isso, nós não devemos humilhar o doente. Porque quando Jesus falava, vai, não peques mais, ele não queria nem saber para onde a pessoa estava indo, né? Vai, não peques mais. E nós ainda vamos lá, vamos ver o que esse fulano está fazendo agora, né? Vamos ver se ele vai voltar para o mesmo lugar. Vamos ver se ele vai fazer as mesmas coisas.
Vamos ficar de olho nele para ver se ele consegue segurar a cura, né? Então a gente ainda tem essas exigências, uma vez que nós ainda não entendemos que nós também estamos adoecidos, que nós também carregamos as nossas doenças. Nós cremos que muitas vezes quando a gente encontra o outro doente, que só ele que está doente. E eu não, eu estou bom, né? E às vezes acaba que nós estamos muito mais doentes, porque a doença é o estado do espírito que somos. Se esse estado de espírito está empobrecido, nós estamos adoecidos independente se o nosso corpo esteja bem ou mal, não é? Então, não humilhemos o doente, não acreditemos que é o outro que esteja doente, olhemos para as nossas doenças e avaliemos-as com esse caráter de que nós necessitamos de um remédio, e o remédio está sempre no outro que vem à nossa busca. Quantas vezes que a gente aplicou o passe e saiu melhor do que aquele que recebeu? Eu posso dizer isso com toda certeza. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Hoje nós estamos cheios de frases de efeito. E essas frases de Emmanuel são muito profundas, porque elas vão lá na nossa intimidade para falar conosco. Se nós queremos melhorar, e é um desejo natural que nós devemos desenvolver, é um trabalho que nós devemos fazer dentro de nós, sempre melhorar. Mas se nós queremos isso, é importante que a gente possa queira e possa também ajudar ao outro a se melhorar. Mas para ajudar ao outro a se melhorar, é necessário que a gente saiba que nós não estamos totalmente completos. Que nós estamos num processo de formação ainda, de informação, de entendimento, de compreensão, de capacitação para a vida. A vida é uma plenitude que nós só vamos preenchê-la quando nós estivermos preenchidos dela. Se ensinas a caridade, não te trazes de espinho, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Então, eu vou lá e vou falar palavras bonitas para o outro, né? Ora, fique bem, né? Seja saudável, ame, tolere, respeite, né? Perdoa. São todas essas formas de ensinar a caridade que a gente faz, né? A gente sempre está fazendo isso para o outro. E muitas vezes nós estamos esquecendo de fazer isso para nós mesmos, né? E a proposta do Emmanuel é que, se nós estivermos ensinando ao outro, nós temos que olhar para o que nós estamos carregando. Que ele fala na expressão trajes de espinho, né? O que eu estou carregando? Às vezes eu estou ali querendo aconselhar o outro, mas eu estou cheio de maldade. Eu estou com pensamentos equivocados, estou muitas vezes intolerante, desrespeitoso. Muitas vezes o outro vem para que eu possa ouvi-lo e eu não dou a atenção necessária, não paro para ouvi-lo, né? Hoje nós estamos na época do celular, então o outro vem falar conosco, nós estamos com o celular na mão, às vezes um foninho de ouvido, né? Estou falando isso porque lá em casa a gente dá umas truvadas nisso, né? Dá umas truvadas. Olha, porque você está falando comigo, tira esse celular da orelha. Porque a gente vai se infiltrando, né, nessas informações da vida, e elas muitas vezes nos deixam fora desse prumo de exercício da caridade. O exercício da caridade é uma atividade constante de nós olharmos para nós, pensando que nós estamos devendo ao outro. Olha que é muito interessante isso, olhar para nós, pensando que nós estamos devendo para o outro. Devendo para o outro a tolerância, o respeito, a admiração, o carinho, o caráter, né? A vontade de que o outro esteja bem, porque só assim a gente consegue captar de volta. Só assim a gente consegue receber de volta. Então a gente não pode deixar de pensar nessa caridade que mexa com a estrutura do outro, né? Desequilibre o outro. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Qual foi a tarefa que o Senhor te confiou, hein? Como é que é seu nome? Thaís. Qual que foi a tarefa que o Senhor te confiou? Porque Ele confiou para você e para todos nós. Não quer saber de você. Amar.
não é? Quase tudo nós já falamos antes, né? Amar, respeitar, tolerar, atender ao outro, né? Mas principalmente e especialmente, ele disse assim, olha, você está na vida, você encarnou para viver essa experiência de 50, 60, 70, 100 anos. É viver isso, exatamente viver, estar vivendo, né? Quantos de nós a gente se olha, fala assim, nossa, mas o tempo está passando e a pessoa não está vivendo, ela não está se vendo, ela não está olhando para os valores dela mesma, ela não está experimentando as oportunidades, ela não está aproveitando o dia. Quantos que nós estamos encontrando por aí, não é verdade? E esses tantos quantos estão necessitando desse cuidado. Esse cuidado que nós passamos por ele muitas vezes sem perceber que nós estamos no mesmo chão, que é a vida. A vida é esse encontro todos os dias com tudo que aparece à nossa vista. Tudo que aparece à nossa vista. Por isso que a proposta de Emmanuel de silenciar é essa proposta de nós termos o cuidado de olhar para tudo que está ao nosso derredor. Nada passa sem os nossos sentidos captarem. Obviamente que nada, nós não conseguimos captar e apreender tudo, mas tudo é captável para os nossos sentidos. E a gente vê a vida passando o tempo todo. Então a gente tem cuidado com tudo que está passando no nosso dia a dia. É muito fácil servir à vista. Não é? É muito fácil, né? Ou não é? É ou não é? É muito fácil porque a gente está numa jornada onde a gente se vê com muita exclusividade, né? E é verdade que nós somos seres exclusivos, nós somos seres únicos no universo. Entretanto, nós estamos rodeados dessa multidão. Essa multidão que nós estamos vendo e uma multidão que nós não vemos ainda. Que a nossa visão ainda não nos permite ter acesso. Mas esta confluência de estarmos num conjunto, é essa confluência de eu estar sendo visto. Como é que eu quero ser visto? Como é que eu posso ser visto? Como é que é ser visto? Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Esse aqui é o grande problema. Todos nós queremos ser vistos. Nós falamos isso lá no começo, não foi? Estão lembrados? Mas o nosso problema é que nós queremos que os outros nos vejam. Nós queremos que eles nos vejam só nas coisas boas. Ou não? A hora que a gente tem algumas dificuldades, alguns fracassos, a gente se esconde, né? A gente tem aí a visita dos enfermos, né? Eu já participei há algum tempo. E a gente vai na casa da pessoa doente e ela está às vezes mais saudável do que nós. Mas porque ela está doente, ela não quer sair para a rua. Não é? É um fato. Ela está doente. E muitas vezes a doença não é uma coisa que a pessoa está aceitando. Ela poderia enfrentar de uma forma mais natural. Né? Às vezes a pessoa está desempregada, passou por um processo da perda de um ente querido. São os processos da vida que nós vimos antes, né? A vida é essa fluência de acontecimentos o tempo todo. E muitas vezes nós não queremos que as nossas fragilidades sejam vistas. Da mesma forma que o interessante é que a gente não perceba as fragilidades dos outros. Para que a gente não tenha que se decepcionar muitas vezes com o julgamento errado, né? A pessoa faz uma crítica assim, nossa senhora, eu não esperava isso do fulano. Porque na verdade nós criamos uma expectativa de que nós estamos nos apresentando mais do que aquilo que de fato nós estávamos carregando. Né? Nós somos o que nós estamos carregando. Difícil, porém,
é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Ai, ai, essa questão da vaidade, né? Essa questão é uma questão que tem nos trazido muitos transtornos, que tem nos colocado diante dos conflitos mais graves dos nossos relacionamentos. A vaidade no sentido genérico. Desde quando nós nos apresentamos, até como nós nos apresentamos. E aí nós vamos vivendo as nossas dificuldades, porque servir às ocultas, viver, né, plenamente, sem estar querendo apresentar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu faço isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sem isso, a gente tem dificuldade. Né? Às vezes a gente chega na casa espírita, a pessoa fala, esse é fulano, ele é isso, ele é aquilo, faz uma lista, né? E a hora que o sujeito vai subir para falar no microfone, não tem nada daquilo. Né? Porque a gente está se apresentando ou está sendo apresentado pelas perspectivas que nós não temos como sustentar. Então, esse manto ilusório da vaidade tem nos causado muito transtorno. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Por isso que muitas vezes a gente está vivendo, está querendo resolver, acha que pode, e na hora que vai enfrentar, né, a coisa não dá certo. Às vezes o companheiro chega para nós e olha, eu comprei um carro, estou aí pagando as prestações, não dou conta, a empresa está vindo buscar. Ou compra um objeto, um eletrodoméstico, tem acontecido muito isso, né? Aliás, sempre aconteceu muito isso. E a gente sabe que isso é esse dispersivo engano, que a gente vive de pensar que nós podemos, que nós somos capazes, que nós vamos fazer, que nós vamos arrebentar meio mundo, e que vamos passar por cima disso ou daquilo, e que vamos chegar lá no final. E de repente, nada disso deu certo, né? Porque faltou para nós essa questão da gente saber quem que a gente é, quem que eu sou, como que eu posso me apresentar, o que eu posso fazer, né? Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. A gente, o tempo todo a gente está esperando, olha, o pessoal, eu doei uma cesta lá na casa do fulano, ele não falou nada, não me agradeceu, né? Eu doei umas roupas usadas lá para o fulano e tal, ele não falou nem se serviu, se não serviu, não agradeceu. Então a gente espera muito das nossas ações, dos nossos feitos, dos nossos sentidos, que a gente seja gratificado, né? A gente chega para o outro e fala assim, eu rezei muito para você, esperando que o outro se esmoreça por isso, né? Eu pensei muito em você, né? Desejei muitas coisas boas para você. E não é só isso que basta, né? Embora isso também seja importante. E é importante que a gente saiba a importância das coisas que a gente carrega no nosso dia a dia. E essa importância deve ser dada à medida que eu faça de mim o valor maior e não aquilo que o outro está medindo do que eu carrego. Não é? As gratificações não são muito generosas, porque a gente ainda não é digno de muitas honrarias. Tu, porém, meu amigo, já vai o Emmanuel para a intimidade nossa, né? Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Uma frase já diz tudo. Vou só repeti-la. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor
no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Né? Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres ao ruído da boca, aos ruídos da boca. Né? A gente tende a falar, né, a expressar-se de forma muito altiva. Né? A gente busca se apresentar de forma muito atrativa. A gente costuma buscar muitos valores que nos entorpecem, que nos encantam. É isso que o irmão está falando, para a gente não se dar muito cuidado a isso. Isso é importante ainda, porque nós estamos num mundo sensível, no mundo onde as emoções e os sentimentos são joeirados o tempo todo, nós somos balançados para um lado e para o outro o tempo todo. A gente é atraído para muitas direções o tempo todo. É que a gente tenha cuidado de perceber em qual atração eu estou me deixando ficar mais. Né? Os vícios estão aí para nos dizerem isso. Né? Os acontecimentos do dia a dia que nos se referem aos prazeres estão aí para nos dizer isso. As consequências das emoções estão aí para nos responder assim. Então que a gente não se dê tanto cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne. E nem nos consagremos aos ruídos da boca. Às vezes o outro faz um elogio e a gente já fica todo vaidoso, né? Todo crescido. Faz o bem em silêncio. É interessante que fazer o bem, né, é uma coisa relativizada ainda no nosso meio, porque a gente ainda tem que fazer uma distinção do que é o bem e o que é o mal. Essa distinção entre o bem e o mal, muitas vezes a gente não sabe fazê-la direito, por critérios, inclusive, dos valores que o bem e o mal carregam em si mesmos. A gente costuma ouvir, e é uma frase corriqueira, né, que não há males que sempre durem. Também não há bens que durem sempre. Então, nós estamos no meio, entre uma escolha e outra, aquela que nós devemos nos assegurar de forma que nós não vamos ter consequências danosas. Porque no nosso caso, tudo é a consequência. O que vai advir? Falei uma bobagem aqui agora. E daí? Daqui a pouco, como é que eu vou responder por isso? Eu vou dar conta? Então, se eu estiver fazendo uma avaliação, eu vou ter um critério de valores mais seguro para isso. E vou procurar fazer o bem em silêncio. Eu vou buscar no outro, eu vou fazer com o outro, eu vou resolver com o outro, de forma que tudo aquilo que acontecer tenha como reflexo o que eu gostaria que acontecesse comigo. Porque se eu não pensar no que eu gostaria que acontecesse comigo, eu naturalmente estarei fazendo para o outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito para comigo. E obviamente que eu estarei gritando, não é? Estarei gritando. Que a nossa tendência é reclamar, é protestar, é maldizer. Foge às referências pessoais. Olha a vaidade, né? De novo. Aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Se nós procurarmos entender que nós estamos numa caminhada para nos melhorarmos, nós vamos buscar de forma natural esse melhoramento naquilo que nos sustente. Jesus deixou um caminho muito claro. Ele nos deixou uma orientação muito segura. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer em torno disso, mostrando que é possível nós nos encaixarmos num propósito de acerto para a vida. Nós podemos fugir dos nossos interesses pessoais, que talvez sejam os nossos maiores fracassos. O interesse pessoal. Então, quando nós saímos dos nossos interesses pessoais, nós naturalmente vamos aprender a cumprir de coração, porque nós vamos estar dispostos. A gente vai ter mais disposição. A gente hoje ainda tem muita dificuldade de ter disposição. Vamos lá fazer um serviço fraterno. Não, hoje eu não posso.
Ah, vamos lá na campanha do quilo. Não, hoje eu estou com outro compromisso. Vamos lá levar uma cesta básica. Não vou poder não, porque eu estou com problema na coluna. Até as doenças aparecem nessa hora, né, Lília? Então a gente vai prestando atenção e vai percebendo que se nós não estivermos fugindo dos nossos interesses pessoais, nós naturalmente não aprenderemos a cumprir o nosso propósito de estar vivendo. Viver é uma grande oportunidade. Pensem bem nisso. Viver, estar vivendo, é uma grande oportunidade. Ah, mas é muito difícil. Mas se fosse fácil, não tinha graça. Não é não? Então, é a vontade de Deus que nós passemos por aí, por nossa própria conta, usando dos nossos recursos, dos nossos valores, das nossas conquistas, vencer essas etapas que temos que vencer. Nós somos todos feitos para a perfeição. Mas a perfeição, ela está ainda para ser apropriada. Jesus usava muito aquela expressão, né? O reino dos céus está dentro de vós, não é isso? E ele ainda fala assim, o reino dos céus não virá com aparências exteriores. O reino dos céus terá que ser exteriorizado. Para dizer exatamente que a felicidade está plantada em nós. Que nós somos donos e nós somos detentores de valores que vão fazer com que isso seja para nós favorável. Eu só estarei diante do reino de Deus ou diante dessa nossa felicidade quando a gente aprender a cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva. E viva em plenitude, né? Tem até uma temática que nós vivamos em plenitude. Né? E é isso aí. Jesus, quando Ele nos ofereceu a oportunidade de nós sermos guiados por Ele, de Ele ser para nós o nosso governador, Ele sabe exatamente quem somos cada um de nós. Ele conhece a intimidade de cada um de nós. Como se diz, né? Ele sabe o nome de cada um de nós. Tem até uma passagem do Chico que alguém pergunta para ele, ô Chico, como é que você sabe o nome de todo mundo? Ah, meu filho, eu sei porque quando a gente ama, a gente não esquece. Né? Então, essa tendência nossa de ainda dificultarmos os valores do amor para nós, ainda não nos permite entender toda a plenitude que circula ao nosso derredor. Mas Jesus foi muito franco quando Ele disse que Ele é o nosso bom pastor, que nós somos as suas ovelhas e que nenhum de nós vai se perder. Ele pensa, mas o malfeitor, o estuprador, o assassino, tal, esse tem que morrer, né? Pode até ser que a gente possa pensar isso, né? Dentro dos nossos valores egóicos, nós podemos até pensar nisso, mas eles também voltarão, eles também reencarnarão, porque Deus quer que cada um de nós passe pelo nosso próprio caminho. O nosso próprio caminho ainda não está cravejado de flores, ainda são pedras para nós pisarmos, mas elas já nos firmam os passos. E é muito importante que a gente saiba disso, que esses passos estão muito bem coordenados. Jesus nos propõe que nós podemos chegar até Ele. Quando Ele diz assim, olha, crede em mim, crede também em Deus, porque a casa do Pai tem muitas moradas. Ele disse exatamente o que nós precisamos de entender, que nós não estamos desamparados, que a morte é apenas uma necessidade do corpo, porque nós somos espíritos eternos, e que nós vamos encontrá-lo um dia desse qualquer. Muito obrigado a vocês, que Ele nos abençoe, que nós nos mantenhamos em paz.